Noite, nós temos a alegria, o privilégio e a honra de recebermos este homem de Deus que nos traz a alegria da presença aqui. Eu quero convidá-los a receberem com honra o pastor Alain Brizotti. Meus irmãos, graça e paz, amém? Que honra, que privilégio estar com vocês mais uma vez. Estava conversando com a pastora Raquel ali, eu já vim aqui há muitas vezes, aí não sei o que aconteceu, que é a primeira vez que eu prego num domingo à noite aqui, depois de 2 anos de ausência. Olha que coisa estranha, né? Como é bom estar com vocês mais uma vez. Fica aqui a minha gratidão, pastora, obrigado. Os pastores da igreja, como é bom estar aqui, ver a igreja fluindo, crescendo, a atmosfera espiritual tão bonita, tão poderosa dessa igreja, a gente cantando, louvando, o Espírito Santo agindo nos nossos corações. E não para fechar, eu diria para abrir. Deus tem uma palavra tremenda aos nossos corações. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, e eu quero ler 2 versos, 3 versos. Isaías 40, do 29 até o 31, é o texto que eu quero refletir com os irmãos, com as irmãs essa noite. E tenho certeza que se você mantiver o seu coração aberto, Deus falará tremendamente ao seu coração, sua vida, sua próxima semana e tudo que você está vivendo. E como é bom, irmãos, quando a gente mantém o coração aberto, porque Deus sempre surpreende a gente através da sua palavra. E o que eu tenho para você aqui hoje, eu te garanto, o texto você já conhece, tenho certeza disso. Mas eu quero provocar, quem já me conhece sabe como vai, a gente vai por outros caminhos aqui, porque eu queria pensar com vocês essa noite o que é que acontece antes da gente alçar voo. Amém? Que você vai voar aqui, está certo, Deus vai fazer você voar. Você crê nisso? Então vamos arrumar antes, para poder voar certo, né? Isaías capítulo 40, versos 29 a 31. Eu vou ler numa versão um pouco diferente, a versão A Mensagem do Gene Pearson, mas faz sentido e é bem interessante. O texto diz assim, ó: Ele fortalece os que estão cansados, renova as forças dos que desistiram. Pois até os jovens se cansam e desistem. Os jovens, na flor da idade, tropeçam e caem. Mas os que esperam no Eterno renovam suas forças, abrem as asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Amém. Esse aqui é aquele tipo de texto na Bíblia que quando você começa a ler, a primeira coisa que acontece em você é um desejo, não sei você, mas um desejo de experimentar coisas grandes em Deus. Sim ou não? Você começa a ler esse texto e percebe que ele tem um convite para que a gente rompa, que a gente saia, se projete para fora da área de mediocridade. Ler esse texto é perceber-se envolvido numa coisa que a Bíblia tem de sobra: linguagem. A Bíblia é linguagem. Muito da sabedoria bíblica, irmãos, é feita de metáforas. Uma figura de linguagem que ajuda a gente a lidar com sentidos figurados, os imaginários simbólicos da Bíblia. E nessa noite eu quero refletir com vocês sobre uma das metáforas mais poderosas, inclusive do recorte desse texto, que é voar alto, a partir da mentalidade ou da ideia de uma águia poderosa. Uma das coisas que mais mexem comigo quando estou pensando sobre essa coisa de águias e tudo mais, é que geralmente, eu não sei se você já pensou nisso, a águia não voa em bandos, elas voam sozinhas. O que já significa que se a gente quiser desenvolver um nível mais profundo, excelência com Deus de verdade, não é todo mundo que vai entender o processo. A águia voa tão alto que talvez não dê nem para ver quem é que está te aplaudindo lá embaixo. Se você quiser entrar nessa vibe aqui essa noite, já vai aprendendo a lidar com a solidão. Só que solidão aqui não é perda de pessoas, é Deus limpando, porque tem acesso a conversas que você não tem. Então quando a gente começa a voar em Deus, o nível é outro. Amém? Já percebo águias compreendendo o processo aqui. O problema é que quando a gente para pensar, e quando eu estava aqui trabalhando esse texto em casa, pensando, eu vou para Anápolis, eu vou me atrever a falar de voo em Anápolis. Imagina, todo mundo sabe da base aqui, né?
Mas eu vou falar de voo não como especialista, me perdoa aí, mas como observador, que também tem seu lugar no processo, não é? Tem o voo baixo, ou seja, para fugir do radar, ou como metáfora, fulano está voando baixo, que eu nunca sei se é bom ou ruim. Até hoje eu fico pensando, o que é isso aí? Mas relaxa, pega para o seu nível. Outros dizem que tem um voo turístico, é quando você aluga o helicóptero para dar uma volta na cidade, apreciação da vista. Tem um voo comercial, que é o que a gente mais faz hoje, a correria maluca o tempo todo, as filas e tudo mais. Tem o voo supersônico, que é a velocidade alucinante que ele tem. Tem o voo dos pássaros, que para mim é o mais bonito. Como dizia o poeta moçambicano Mia Couto, o pássaro é todo aquele que só encontra casa no céu, porque o chão é só para deitar. Tem voos. E aí vem a Bíblia, na linguagem de um profeta do peso de Isaías, e coloca na figura do voo a metáfora mais poderosa, a águia. Interessante que o Provérbios, se você olhar em Provérbios 30, versos 18 e 19, o escritor do Provérbios vai dizer assim, tem 3 coisas maravilhosas demais para mim. Sim, 4 que não entendo. Aí ele fala das coisas, para e diz, o caminho da águia no ar. Ou seja, quando você olha para o imaginário do voo da águia na Bíblia, uma das coisas que se destacam é que é um voo misterioso. É um voo que encanta de algum modo, que abre o sentido. Não é um voo que você simplesmente olha e diz, voou, passou daqui para lá. Não, é um voo que instiga uma coisa mais bonita. Aquele canto da águia, o jeito como ela paira. Não sei se você já percebeu isso. Em alguns panos de fundo de celular, computador, sempre tem a águia. Ela é sempre poderosa, ela é gigante. Só que sempre que ela está voando, a sensação que dá é que ela está convidando a gente para entrar numa dimensão ou num nível infinitamente superior. Quando a gente olha no texto hebraico de Provérbios que eu acabei de falar, 30, 19, esse caminho da águia no ar é um mistério para quem está observando o voo. Ou seja, ele não deixa rastro no céu. Então a gente está falando aqui de uma cultura muito antiga, com leituras de voo primitivas. Só que é interessante quando a gente olha para isso, porque o voo da águia naquela época era o ápice da beleza e do mistério. Então, naquela época, um profeta como esse, observando aquele voo, sem os aparatos que a gente tem hoje, é o mais próximo que você vai chegar de alguém que para e diz, tem algo diferente aí, tem uma outra coisa além, transcendência, aquilo para além do que eu posso pensar. É como se o texto bíblico estivesse dizendo assim, que se você vai andar comigo a partir de hoje, você tem que se acostumar com coisas que estejam para além da sua compreensão. Se você vai conversar comigo a partir de hoje, eu vou dizer coisas que estão além da sua capacidade de absorção de linguagem. Se você vai andar comigo, eu vou colocar pessoas perto de você que estão além da sua capacidade normal de diálogo e de relação. Se você vai andar comigo, você vai se tornar um milagre. Aquilo que está para além do comum. Como é tremendo poder dizer para nós aqui hoje, fala a verdade, irmãos, estamos numa geração e numa experiência comunitária de homens e mulheres que Deus pensou na cidade para não chamar de banalidade do comum, mas chamar de extraordinários, excepcionais, maravilhosos, além do comum, transcendentes, gente em quem Deus resolveu habitar. É extraordinário, irmãos. Você está entendendo o que Deus está falando a você? No livro de Jó, por exemplo, no capítulo 39, verso 27, Deus faz uma pergunta para Jó, que é daquele nível de pergunta que Deus gosta de fazer, que deixa a gente até hoje sem pensar direito, porque não dá para chegar, né? Olha a pergunta que Deus faz para Jó. É diante das tuas ordens que a águia sobe e faz o ninho dela lá no alto? Imagina, Jó no ápice do sofrimento, querendo que Deus venha trocar uma ideia com ele, talvez esperando que Deus dissesse uma ou outra coisa assim, mais da área da teologia, e Deus vem com botânica, Deus vem com filosofia, né? As perguntas de Deus para Jó são uma das coisas mais incríveis da Bíblia. Jó, a chuva tem pai? De que ventre procede o gelo? Onde você estava quando eu fiz você? Quem te colocou as medidas para você ficar de pé? Você já deu ordens amanhã alguma vez? Quem é que avisou para a águia para ela subir e botar o ninho dela lá nas alturas? Quer ver uma coisa tremenda? Deus colocou na águia o desejo mais tremendo das alturas. Você pode andar pelas ruas aí, de vez em quando lidar com um ou outro animal morto, tranquilamente. Mas eu duvido você encontrar um esqueleto de uma águia. Até para morrer, ela morre no topo. Foi Deus quem colocou no coração dela o anseio, o sonho pelas alturas. E eu ouso dizer aqui essa noite que Deus vai chamar águias desse ninho e colocar em você desejos por algo mais alto, por voos mais tremendos, talvez por mergulhos na profundidade. Aí é você e Deus. Mas eu estou chamando gente aqui hoje para sair do comum. Amém?
Chega a ser estranho o que eu vou dizer, mas você já me conhece. Deus está falando aqui hoje que é tempo de você romper o ciclo da banalidade, a angústia da mediocridade, a mesmice enfadonha e cansativa, e hoje experimentar um novo passo, novo tempo, novas alturas, novos voos, porque há um Deus que conhece você num nível que você não se conhece. Você crê nisso? Eu gosto muito dessa imagem que Deus mostra para Jó. O ninho da águia, o lugar do pouso, aquilo que vem antes do voo. O que seria da águia se não houvesse o lugar de pousar? Viver eternamente condenado ao voo. Esse é o problema de muita gente que não entende o nível que Deus trabalha. Presta atenção aqui, ó. Deus trabalha com uma palavra-chave: equilíbrio. Gente que vive no excesso é gente perigosa. Deus não te fez uma águia para voar o tempo todo. Ele te fez uma águia para voar nos níveis mais altos, mas Ele também se interessa pelo lugar do seu pouso. É isso que Deus está chamando a gente aqui hoje. O que é que existe antes de voar alto? Você só consegue voar alto quando a relação com o ninho é segura. A pergunta que Deus levanta aqui essa noite: como é que está a sua relação com os ninhos que você tem? Tem pelo menos dois: a sua casa e a sua igreja, porque aqui também é lugar de pouso, aqui também é lugar para acertar as arestas, aqui também é lugar para conversar sobre as outras águias. Em que nível anda o teu voo? Pergunta de Deus para você essa noite: como é que está a sua relação com o ninho aí, ó? Quem está perto de você também é uma águia aqui hoje? Você sentou perto dessa águia aí porque não tinha onde sentar ou porque gosta do ninho dela? Esse aqui é o lugar onde a gente está, numa dimensão onde o Espírito Santo está elevando a potência das nossas asas. Amém? Você vai voar alto. Você crê nisso? Você vai voar alto. Contudo, o que precisa fazer antes de voar alto? E eu anotei algumas coisas aqui porque eu quero refletir com vocês sobre algumas atitudes que a gente precisa tomar aqui essa noite. Escute o que eu estou dizendo aqui, ó. Deus está falando com você aqui hoje, com a gente aqui. Quais são as atitudes que a gente precisa tomar para aprender a voar alto em Deus? Primeira atitude, guarde aí, ó. Reconheça o seu cansaço. E agora eu tenho certeza que é aquela frase, estou falando com todo mundo aqui nesse momento. Porque se tem uma coisa que nós somos, é cansados. Bem-vindo ao barco, é ou não é? Nós estamos literalmente numa geração que está cansada de estar cansada. Esse é o nosso nível hoje. Quer ver uma coisa? Isaías diz no versículo 29 que Deus fortalece os cansados e renova as forças dos que desistiram. Ou seja, Isaías está apontando dois tipos de pessoas retratadas no texto: aqueles que são cansados e aqueles que desistiram. Eu acho tão tremendo isso. A Bíblia começa a abrir com imagens. Quem pensa comigo, tem um contrário aqui, muito grande. Ele começa com a imagem poderosa, imponente da águia. E quando vai falar para a gente, começa a humilhar. Cansados, gente que desiste. Cansaço e desistência são duas potências que arrasam a vida e adiam os sonhos. Nós estamos vivendo talvez a geração mais cansada da história. E não é só porque nós somos uma geração fraca e complicada, é porque nós vivemos numa geração que está experimentando tanta velocidade de mudança, tanta coisa nova, que a gente não dá conta de acompanhar. Tem gente, por exemplo, que já está sonhando com o iPhone 300. Não é? Nós estamos cansados dessa coisa toda. Todo dia tem uma coisa diferente, todo dia tem uma novidade maluca, não é assim? Todo dia precisa de alguma coisa, tem um excesso de dopamina, todo dia tem que mexer com alguma coisa, tem que fazer com que você se sinta vivo, o que é um problema grande, porque há muita gente que já se paralisou no ninho, então não consegue mais voar. Primeiro passo antes de voar alto é você reconhecer aqui essa noite o seu cansaço. No mundo de hoje, a gente pode dizer a uma só voz: nós estamos todos cansados. Ainda bem que a nossa Bíblia, que revela o nosso Deus, já abre com um Deus descansando. É tão tremendo isso. É o texto bíblico dizendo assim: se tem um lugar que você pode experimentar o descanso, é em mim. Se tem um Deus que você pode descansar, é o seu Deus. Eu acho tão lindo quando Jesus chega lá em Mateus e diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que é isso no grego original? Venham comigo e eu vou dar uma pausa para vocês. Isso é o grego. Eu permito que você descanse. Deixa as sandálias aí, tira as sacolas, coloca as malas no chão, afrouxa a gravata, tira a sandália, desce do salto comigo. Antes da gente ir, eu deixo você descansar um tempo. E eu tenho a sensação que Deus está falando para uma pessoa aqui hoje: descansa, mulher. Você tem um Deus que sabe o que você precisa hoje, sabe o que você precisa amanhã e sabe exatamente a potência das suas asas. Vem aqui hoje descansar na graça que faz você sair daqui viva para a glória de Deus.
Um filósofo muito famosinho hoje, Byung-Chul Han, ele chama o mundo contemporâneo de sociedade do cansaço. A gente vive na era do desânimo. Essa palavra no latim vem de des, não, anima, alma. Quem é o desanimado? É alguém sem alma. Primeiro passo para virar um desastrum, desastre. O desastre nasce de alguém sem alma. Gente sem alma é fácil de você encontrar. Gente sem alma continua vindo na igreja. Às vezes ele canta normal, expulsa uma lágrima disfarçada de aleluia. Não é? Ele acostumou a cantar já com uma mentalidade programada que ele nem pensa mais na letra, ele só vomita palavras vazias. De vez em quando ele se deixa levar pelo jeito coreografado que a gente dança, não é? Ele está acostumado com o processo, é tão acostumado que quando Deus se manifesta, ele esquece, nem vê. Porque ele está acostumado com o processo, é mecânico, é automatismo, é aquele sagrado que se compreende como uma espécie de espiritualidade em série. Conhece um, conhece todos, código de barra e data de validade quase vencida. Spurgeon dizia que o pior tipo de crente que pode existir numa igreja é o quase salvo, imagina. Aí vem o Espírito de Deus essa noite e diz para você, cansou? E você tem que com muita honestidade dizer, Senhor, eu estou cansado, eu não aguento mais cantar as mesmas coisas, eu não aguento mais fingir que eu estou empolgado, eu não aguento mais mentir para mim. Aí o Espírito de Deus não te arrebenta e faz com que você se sinta o pior pecador do mundo. Quem faz isso é a religião. O Espírito de Deus faz o contrário, ele te abraça e diz, vem cá, depois que eu te soltar, você vai experimentar 40 dias de vida, de caminhada, de sonho, de esperança, de novidade, porque o nosso Deus honra a gente honesta. Esse aqui é o lugar para você dizer, Senhor, eu estou triste essa noite. Eu não sei porque que na igreja a gente tem que treinar os irmãos para sorrir o tempo todo. Já viu quando você chega numa igreja, às vezes você fala triste, o irmão fala, sorri, varão. Não sorri não, varão. Aqui é o lugar da tristeza sagrada. Aqui você pode chegar arrebentado, detonado, juntando os cacos. Ninguém está passando pelo que você passa. E na hora da sua dor, a dor estreita a visão. A gente tem a sensação de que ninguém nunca na vida passou pelo que a gente passa. É por isso que o nosso Deus, na hora de trabalhar com a gente as expectativas das dores, ele não chega dando um curso sobre a nossa dor, ele não chega explicando a nossa dor, ele chega sentindo a nossa dor, porque ele geme, intercede com gemidos inexprimíveis. Ele compreende que dor não se explica, dor se abraça, e esse Deus que abraça, cura. Aqui na fé cristã não é pelo braço, é pelo abraço. Não é quando a gente tenta explicar porque o outro chora, é chorando junto. Alegra com os que se alegram, chora com os que choram. Aqui é o lugar da gente dizer assim, ó, tá cansado? Tô, eu também tô. Mas juntos a gente vai adorar, porque o nosso Senhor é maior do que o nosso cansaço. É quando você reconhece o seu cansaço, que você lida melhor com a desistência. Sabe por quê? Quem não admite o cansaço, desiste, sabota a vida. Eu estava pensando um tempo atrás aí sobre um texto bíblico lá em Lucas 24, que é uma imagem dessas na vida de Jesus. Pensa comigo aqui, ó, olha para mim, imagina esse momento aqui, ó. Jesus ressuscitou, os discípulos estão ali naquele clima, é um clima esquisito na Bíblia. Uns dizem que ressuscitou, outros dizem que não. Um grupo de mulheres chegou e avisou para os discípulos, olha, nós vimos o Senhor. Só que naquela época ninguém dava menor moral para a palavra das mulheres. Era um negócio complicado, um clima tenso. De repente 2 discípulos resolvem voltar para casa. Que cena fantástica. Imagina por um momento que eu e um amigo meu de infância somos os 2 discípulos do caminho de Emaús. A gente mora em Emaús e a gente ouviu dizer que tem um Messias aí. Ele só pode ser o Messias, um profeta, que está fazendo coisas tremendas. Ele prega demais, ele opera milagres. Aí imagina que eu falo para o meu amigo assim, ó, vamos seguir ele? E ele fala, vamos. Eu também estou sentindo a mesma coisa. Só que aí a gente tem que ir lá no nosso emprego e pedir demissão. A gente tem que falar para a família, nós vamos sair, vamos para Jerusalém e vamos seguir ele. Imagina o povo falando, não vai não. De vez em quando aparece um charlatão aí dizendo que é o Messias. Vocês vão arriscar tudo. Imagina que a gente sobe e fica andando com ele, e vendo os milagres que ele faz, e ouvindo as mensagens que ele prega. Só que a gente também vê o que acontece quando ele vai na cruz, detonado publicamente, exposto. A gente vê ele sendo descido, o corpo descido da cruz. A gente vê colocarem ele no túmulo, vê empurrarem a pedra e lacrar. E agora a gente fica ouvindo, um diz uma coisa, outro diz outra. As mulheres chegaram aí e falaram que viram ele. Imagina como é que está o coração da gente. Aí eu olho para o meu amigo e falo, rapaz, acho que já deu. Vamos voltar para casa? Vamos. Como é esse caminho? Pensa. É um caminho de descida de 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús. Imagina descer. Esse caminho deve ser angustiante demais. Eles estão descendo. Imagina a gente conversando um para o outro. Rapaz, eu jurava que era ele. Eu acreditava que era ele. Você viu o que ele fez com Lázaro? Só que ele morreu. De repente, esse Senhor vem e se apresenta como um caminhante a mais na estrada da desistência. Ele não dá carteirada, ele não diz, que isso, vocês não confiam em mim?
ele simplesmente chega junto e começa a conversar com ele. Vocês estão falando sobre o quê? Aí a gente começa a falar dele. Crente é assim, né? Está angustiado com Deus, mas falando de Jesus para Deus e de Deus para Jesus. A gente só fala disso, não é? A linguagem da gente é desse porque o coração fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. E enquanto a gente está conversando aqui com Jesus, ele começa a botar ordem no nosso caos e começa a falar das Escrituras. Os olhos são meio lentos, mas o coração é rápido, na hora já começou a queimar. Aí a Bíblia é tão tremenda, a narrativa bíblica é tão bonita, que a Bíblia diz isso aqui, que quando chegaram perto da entrada da cidade, Jesus fez, está no texto, fez como quem ia para longe. Que cena linda. Imagina isso aqui, vem Jesus, eu e meu amigo aqui conversando com ele, o coração queimando, aquela vontade de insistir na conversa. De repente ele para e diz assim: gente, é o seguinte, eu vou mais para frente aí, eu vou para uma outra cidade. Jesus. Aí a gente fez para ele o único convite que ele não rejeitou nenhuma vez na Bíblia: vamos lá em casa. Até hoje ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Experimenta convidar ele para sua casa para você ver. Ele ainda vai. Ele ainda preenche os espaços da sua sala. Ele ainda conhece as gavetas do seu quarto. Ele ainda tem acesso aos cômodos fechados da sua casa. Ele resolve ir. E quando ele entra na casa, imagina só os discípulos na cultura judaica indo lá para lavar os pés dele. Pouco tempo atrás ele tinha feito isso com os discípulos em Jerusalém. Agora está lavando os pés. Quando vai para a mesa para comer o pão, a emoção de Jesus está tão aflorada na mesa que ele faz uma coisa que não é normal na cultura judaica. Na cultura judaica não é o visitante quem toma o pão, é o anfitrião. Ele toma o pão, parte e dá o primeiro pedaço ao visitante. Só que Jesus simplesmente, a Bíblia diz que ele tomou o pão e partiu. Olha que tremendo. Se você levar Jesus para sua casa, a casa nem é mais sua, é dele. Porque ele é o Senhor da mesa, é o dono da casa, é o dono da vida. Ele absorve tudo, ele toma tudo para ele. Na estrada da desistência de 2 discípulos, encontraram com um Senhor que não aceita a desistência de ninguém. Ele está aqui hoje para dizer para você: se você está cansado eu entendo, mas voltar para casa não vai não, porque eu vou com você, eu vou fazer diferença na sua vida, eu vou entrar na sua empresa, na sua escola, eu vou entrar no quarto da sua filha, no quarto do seu filho, eu vou entrar no seu casamento, eu vou entrar na falência, eu vou entrar onde houver a reticência da vida. Quantos creem nisso que Deus está falando para você aqui hoje? Quando você reconhece o seu cansaço, você volta para o ninho, para os braços do seu pai, e é lá que você encontra descanso. E Deus está falando a alguém aqui essa noite: é tempo de você simplesmente soltar as bagagens, tirar as mochilas pesadas das costas, romper com as algemas do cansaço e da desistência, e permitir que o Espírito Santo diga isso aqui para você: nós somos parceiros de caminhada. Desde aquele dia que você entregou o seu coração para Jesus aqui, você não anda mais sozinho na história. Ele anda com você porque Ele é parceiro da sua vida. Ele conhece a sua história. A gente cantou aqui, não é sozinho para a gente com a igreja, é para Ele. A gente canta para Ele por causa dEle. A gente ora para Ele por causa dEle. Eu prego por Ele, por causa dEle, dEle, por Ele. Para Ele são todas as coisas. Esse aqui é o lugar onde as águias vivem, para Ele. O céu é dEle, o voo é dEle, a sua vida é dEle. Portanto, hoje você pode descansar nessa graça. Você crê nisso? Tem uma segunda atitude que você precisa tomar antes de voar alto. Primeiro, você reconhece o seu cansaço. Segundo, você reconhece seus limites. Olha o que diz o texto de Isaías no versículo 30. Até os jovens se cansam e desistem. E ele enfatiza: os jovens, na flor da idade, tropeçam e caem. Há 2 tipos de consequências nesse texto: tropeçar e cair. O que Isaías está dizendo é muito sério. Está dizendo assim, gente cansada tropeça, gente que desiste cai. É sério isso. A ideia de Isaías é dizer assim, olha, de novo, ele bota um outro contraste. No primeiro ele coloca a águia imponente e a gente cansado e desistindo. Agora ele coloca a águia voando alto e a gente tropeçando e caindo. Não é uma humilhação? Se tem uma coisa bonita na Bíblia é quando ela nos humilha. Porque ela devolve a gente para o nosso lugar, ela arrebenta com a nossa empáfia, com o nosso orgulho, e faz a gente lembrar que mesmo no céu, que a gente acha que voa porque é bom, voa porque Ele nos sustenta. Tudo aqui é graça de Deus. Agradeça a Deus se você sair daqui hoje com a alma humilhada, porque o Espírito Santo só trabalha com gente pequena, com gente simples, com gente que se curva diante da sua glória e admite sua soberania e sabe os limites que possui. Quer ver uma coisa tremenda? O tropeço é um negócio extremamente angustiante. É aquele quase cair. É a vergonha do desequilíbrio, não é? Sabe quando você se prepara todo, se arruma toda, entra num negócio assim, todo mundo te olhando e você tropeça? Já viu essa cena quantas vezes? Já riu quantas vezes de alguém?
não é? O tropeçar tem esse problema. A queda é pior ainda, porque ela é dolorosa, né? É a dor do chão, é a falência dos sonhos. Eu não sei qual é pior, tropeçar ou concluir, né? A lógica aqui é quase uma lógica de progressão. O tropeço leva à queda. Um dos grandes problemas do tropeço e da queda é um negócio chamado plateia. Sempre tem alguém rindo maldosamente do nosso tropeço ou celebrando malignamente a nossa queda. Pode ver que quando você está tudo bem, não tem ninguém. Experimenta cair da moto. Brota gente do chão, não é? No dia que você está precisando de ajuda, falta muita gente. Não é verdade? Quando você tropeça e cai, sempre tem alguém olhando. Aliás, tem uma coisa interessante, à medida que Deus vai trabalhando na sua vida, plateias vão se surgindo, e não é porque é aquela lógica da vingança e tal, não, é porque sempre tem alguém olhando o que Deus está fazendo em você. O cristão é um testemunho ambulante. Quando você coloca uma camiseta com dizeres cristãos, ou um adesivo cristão no seu carro e sai pela cidade, você acha que o povo da cidade vê o que ali? Ele vê um testemunho, ele vê uma ideia. Quando você está andando lá com a camiseta, Filho de Deus, isso provoca, você anda lá com um adesivo, eu sou salvo. De quê? É a pergunta que levanta na cabeça de alguém. Tudo que você faz tem alguém olhando. É por isso que o cristão não é alguém que tem que andar pela vida fazendo o que acha que deve ser feito. O cristão é alguém transformado, com o caráter mudado, e cada ato dele é um testemunho. Tudo que o cristão faz para a glória de Deus. É por isso que você não prega só quando fala, prega quando sustenta e vive aquilo que é capaz de falar. Muito mais com atos do que com palavras. Irmão, segurar o microfone aqui não é tão difícil. Terceira, quarta vez você engrena. Difícil é deixar o microfone descer do mesmo jeito. O desafio não é pregar muito. O desafio é não ser chato nas conversas depois. O desafio não é você ser a bênção do púlpito. O desafio é continuar sendo bênção como mãe. O desafio não é ter fogo puro no domingo à noite. O desafio é ter a mesma unção na segunda-feira na porta da escola da filha. O grande desafio não é a gente dar grandes voos dentro de um espaço de aéreo treinado. O desafio é dar voos quando ninguém tem, acima da tempestade, no meio do caos, e permanecer vivo, porque quem te sustenta é maior do que você jamais pode imaginar. O escritor chamado Oscar Wilde disse uma coisa poderosa. Ele disse assim, todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. O que significa isso? Nós somos feitos de histórias inacabadas. Eu acho uma coisa tremenda da igreja. Quem me conhece aí sabe, eu vivo no mundo acadêmico e eu trabalho com linguagens da religião. Uma das coisas mais bonitas das linguagens religiosas, principalmente do ambiente pentecostal, é que nós somos um povo de histórias. Todo pentecostal tem um testemunho para contar, é incrível, não é? Nós somos um povo de narrativa, animais narrativos. A gente conta as nossas histórias. Tanto é que hoje a gente vive numa síndrome de protagonista. Duvido você contar uma história para o irmão do lado e terminar. Você não consegue. Quando você respirar, ele conta dele, não é? A gente vive de histórias trocadas o tempo todo. É bonito isso, é nosso. A gente tem vontade de falar, a gente abre a boca e diz. Aí sabe o que é lindo de Deus? É que Deus pega essas histórias, costura numa coisa só e chama isso de testemunho para a história. Ou seja, as nossas histórias viram testemunhos de Deus na história. É por isso que não interessa se você está aqui e outros irmãos lá no norte do Brasil ou no sul do Brasil. A história que está sendo contada é a mesma. Reino de Deus, não é a placa, é o reino. Não é o que eu falo, é o Deus que vive em mim, e Ele é maior, e Ele está em você aqui essa noite. A Ele toda a glória, toda a exaltação, toda a adoração, todo o louvor é para Ele, porque Ele é o Senhor da casa. Em outras palavras, a gente está em processo. Os nossos erros nos assustam, mas nós somos teimosos, é ou não é? Tem uma coisa bonita de crente é teimoso. Tem crente na igreja orando pelo mesmo milagre há 10 anos. Vai lá tentar falar, né? Não tem como, ele permanece. Já viram aquelas histórias daqueles irmãos? De vez em quando, viajando por esse Brasil afora, eu encontro uma ou outra dessas irmãs, aí abraça e diz assim, eu tenho orado por você, meu filho, há 20 anos. Aí eu penso, é por isso que eu estou de pé. Não é verdade? Gente que você não faz ideia. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para vocês aqui, olha para mim. Você só está sendo abençoado, crescendo, sabe por quê? Tem uma rede invisível de sustentação e oração nesta igreja. Tem gente que ora por você que você não faz ideia, você nunca cumprimentou, mas ela ora por você aqui, ela abençoa a sua vida lá. Tem gente abençoando esse negócio do som, tem gente abençoando as cadeiras, tem gente abençoando a gente em todos os lugares. A igreja é uma rede interminável de glória. Aqui Deus se move por todos os lugares e em todas as pessoas. Não existem inúteis aqui dentro. Isso que é tremendo. É um Deus trabalhando em nossa inutilidade, porque ela existe, mas nós estamos aqui para ser trabalhados como servos do Cordeiro.
Quer ver que coisa tremenda? A gente está em processo. Ou seja, a gente insiste em permanecer sonhando. Nós temos uma espécie de santa teimosia que persiste na gente. Shakespeare dizia que nós somos feitos da mesma substância que os sonhos. E é verdade. Agora, ultimamente eu tenho estado preocupado que geralmente eu tenho visto um grupo de declínio nos sonhos de algumas igrejas. Tem gente na igreja que parece que perdeu a capacidade de sonhar. Eu vejo jovens, adolescentes sem sonhos. É absurdo. Como é tremendo quando a gente chega na igreja, por exemplo, e percebe aquela atmosfera de que a gente está vencendo. Gente, agora há pouco, o pastor apareceu aqui no telão e disse uma frase que, sinceramente, é para a gente ficar de pé e aplaudir. Ele disse, vai ter um batismo. 100 pessoas. 100 pessoas. Irmão, você está entendendo? São 100 águias. E as águias de Deus não nascem do nada, não são uma combustão. Elas nascem desse batismo, quando elas se levantarem da água. E o velho homem fica lá, irmão. Essa glória desse voo é tão poderoso que a gente tem motivos e motivos para agradecer, para louvar, para adorar. São 100 águias alçando voos nesta igreja, porque o Espírito de Deus ainda está aqui, porque é o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Se tem salvação, tem Deus. Essa é a igreja. Estou dizendo tudo isso por quê? Porque eu quero que você saia daqui com uma certeza no seu coração. A redenção não é um projeto de perfeitos. Sempre que eu vejo alguém com síndrome de perfeição na igreja, eu penso, coitado, não faz a menor ideia. Não tem, se tem uma coisa, olha para mim, sabe aquela coisa que você fala, isso não tem nada a ver? É crente arrogante, não tem como. Não funciona de jeito nenhum. Porque aqui o negócio é bem diferente. Se você acha que o mundo gira ao seu redor, você sofre de labirintite. Igreja é outra história. Aqui é tão tremendo as conexões, o modo como a gente lida uns com os outros, o que Deus vem trabalhando na vida da gente, vem construindo na alma da gente. A gente abençoa um, é abençoado por outro. Tem gente que não tem nem de longe o nível financeiro que você tem, mas te abençoa num nível que nem que você quisesse você conseguiria atingir. É assim ou não é? A igreja é feita de uma rede poderosa de Deus, ampliando os nossos limites. É por isso que tem que reconhecer o seu limite, porque não é você quem movimenta a igreja, não foi o seu sangue que desceu no Calvário. Você está aqui porque a graça de Jesus sustenta a sua casa, a sua família, o seu ministério, a sua empresa, a sua escola, o seu filho. É a graça que sustenta. A redenção é para os quebrados, é para a gente que tropeçou e caiu, é para a gente que se recusa a ficar no chão. Em nome de Jesus, a palavra de Deus para você essa noite é: embora você tenha tropeçado, provavelmente caído, hoje é noite de Deus te pegar pela mão, te colocar de pé e falar: você não nasceu para ficar prostrado, você não nasceu para ficar no chão, você não nasceu para ficar com a cabeça enfiada na terra, você nasceu para o céu, para aquilo mais profundo, para aquilo maior. Às vezes, irmãos, eu tenho a sensação que exatamente por causa do volume, quase todo dia, aquele monte de coisa, aquela pressão, a gente vai perdendo esse delírio de Deus, esse desejo de vez em quando ter uma surpresa do sagrado. Aí Deus te traz aqui essa noite para dizer exatamente isso para você. E se eu pegar essa próxima semana e mostrar um monte de surpresas da graça para você? E se eu disser para você aqui hoje que talvez você não vai para casa levando aquela bênção que você imaginava, mas Ele vai andando do seu lado para casa até chegar lá e entra com você e vai estar no meio da sua vida. Você vai feliz para casa? O milagre de Deus para você hoje talvez não seja te dar, talvez seja te ajudar a ser. Eu acho tão lindo quando Deus chega na Bíblia e fala assim para Josué: tu farás esse povo herdar a terra. Imagina só comigo, Josué vai assumir a liderança de Israel simplesmente depois de Moisés. Irmão, trocar de líder nunca é fácil. Agora você tem que assumir a liderança depois de Moisés. E se não bastasse, no capítulo 1 de Josué, Deus cita Moisés 10 vezes nominalmente. Imagina só isso aqui, ó. Deus chama Josué e fala: ó, seguinte, Moisés agora está comigo, não desce mais do monte. Vocês viram ele subir, mas não vão ver descer. Ele está comigo, a partir de agora é com você. Porém, não se esqueça do livro da lei como Moisés. Ande como Moisés, faça como Moisés, pense como Moisés, seja como Moisés. Eu já vejo Josué desesperado dizendo: Senhor, eu sei que Moisés é Moisés, vou chegar nisso aí nunca não. É tão sério, dá para ver o desfalecimento, a ponto de Deus dizer assim: ó, não passe nem te espantes, tenha coragem, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. O próprio Deus tem que dar uma levantada no ânimo. Aí ele vem que é bíblico, né? Faça a ferida e sararei, não é? Aí vem Deus, para e diz para ele assim: ô Josué, deixa eu te falar uma coisa, tu farás esse povo com uma coisa que Moisés não pode fazer, você vai entrar com eles na terra.
Você vai fazer isso. Pensa na glória que é você dizer, o próprio Deus está dizendo que eu vou fazer, então está feito. Aí como o próprio Deus resolve andar aqui na qualidade de Cristo, Ele faz a mesma coisa. Ele pega uma mulher que rompe o meio da multidão e diz, tua fé te salvou, você fez isso. Hoje Deus está falando para você aqui, ó. Hoje não se trata de eu te dar, hoje se trata de eu te ensinar a ser. Você vai fazer isso, você vai sair daqui de cabeça erguida, você vai sair daqui com a sua bênção, você vai sair daqui com o coração alegre, não porque você pode, mas porque eu quero, eu faço, eu sou. Terceira atitude, olha que tremendo. Lembre-se da origem das suas forças. Está aí uma coisa que muita gente peca, quando esquece de agradecer a Deus pelas forças que tem. Se a gratidão é a memória do coração, a ingratidão é a amnésia. Há muita gente que esquece de agradecer a Deus. Escute isso daqui, ó. Isaías coloca um detalhe magistral no início do versículo 29. Ele diz, é Deus quem fortalece os cansados. Ou seja, a iniciativa é sempre de Deus. Quem entendeu bem isso é José do Egito. Quando José está lá no Egito, e José é um dos casos raríssimos da Bíblia, de um político que foi literalmente capaz de mudar um país e uma cultura. É tremendo. Você pode na história na história da teologia, detonar o Egito. Egito virou até uma palavra assim no sentido metafórico de igreja. Fulano voltou para o Egito, não é? Egito é sempre uma mentalidade esquisita, menos com José. Ou seja, você tem que fazer um parênteses. Bom, no tempo de José não. No tempo de José era bom, tinha um homem de Deus no comando, tinha discernimento divino e virou celeiro para a fome do mundo todo. É bom ou não é? No Egito dos deuses, José deu um culto a Deus. Pensa num homem que é tão difícil de achar problema em José. Aí no dia que ele tem um filho, eu queria muito que você imaginasse isso aqui comigo. Imagina, liberte a sua potência imaginativa. Imagina só, ele está casado com uma filha de um sacerdote do Egito. Ou seja, ele está inserido na cultura e na cultura religiosa do lugar, casado com a filha de um sacerdote, vestido com as roupas, parâmetros do seu momento como cultual, e vai apresentar o seu filho na direção de todo o Egito. Imagina só levantar aquele menininho. Eu tenho para mim que o avô, que no caso é o sogro dele, que é o pai, é um sacerdote do Egito, pega aquele menininho assim com muita honra, levanta e diz, seu nome será, para todo o Egito saber o nome do menino, nome real. Imagina os egípcios pensando, ele vai homenagear algum dos deuses do panteão, Tot, Kun, Ibis, Apis, alguma coisa do tipo. Aí ele vem e diz assim, ó, o nome é Manassés, deve ter repetido umas 4 vezes. É termo hebraico empoeirado, vindo lá de dentro das tendas do pai. O nome dele é Manassés. É tão difícil que até hoje o povo erra na tradução. O povo diz assim, Manassés significa esquecimento. Não, Manassés significa o Senhor me fez esquecer. Esquecimento sozinho é doença, mas quando Deus faz é cura. José sabia disso. José aprendeu uma das lições mais tremendas. O meu Deus trabalhou na minha alma, curou as minhas memórias, trabalhou lá no íntimo daquilo que eu já vivi, na construção original, e Ele me deu um filho para se tornar o esquecimento de tudo que eu passei. Ele dizendo assim, ó, quando esse menino entra correndo aqui na casa, eu já sei, o meu Deus me deu novas formas de viver, novas alegrias a serem alcançadas. É tão tremendo que depois o tempo passa e nasce um segundo filho. Aí eu fico imaginando a cara do povo. Agora o nome é nosso. Tem que ter um nome nosso. É pior ainda, Efraim. Além de Deus me fazer esquecer, Deus ainda me fez dar fruto na terra de vocês. Olha o que ele está dizendo, eu tenho um Deus que não está nem aí para essa mentalidade poluída. Se Ele quiser que eu dê fruto aqui, eu vou dar fruto aqui. O que Ele está ensinando para mim e para você? Que a gente só frutifica em Deus, quando a gente sabe que a origem do frutificar vem dEle. Em outras palavras, traduzindo para a nossa linguagem do século 21, se você tem o que tem, agradeça a Deus, porque veio dEle. O que você ainda vai ter, já agradeça, porque virá dEle. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você sonha, tem origem, vem dEle, porque da mão dEle que sempre vem o bem. Eu acho tão tremendo que o que seria do nosso voo se não houvesse o lugar do pouso? O que seria de você hoje sem o aconchego do seu ninho, sem os braços do Pai? A parábola do filho pródigo, por exemplo, eu me lembro de uma vez ter falado dela aqui. A parábola do filho pródigo tem uma linha central, uma mensagem só. Qual é a mensagem da parábola do filho pródigo? É uma pergunta: até onde você é capaz de ir sem o seu pai? Quanto você consegue atingir sem a proteção dele? Geralmente sem Deus a gente não vai muito longe. Nossa prepotência até avisa, vou longe, mas a gente não chega. Sabe o que é mais incrível? Esse pai é o único que não diz para você, se sair por aquela porta não volta mais. Ele vai dizer assim, você vai sair por aquela porta, vai perder tudo, mas volta, você tem pai.
eu estou na casa. E Deus está falando isso para você aqui hoje. É tempo de você reconhecer seu cansaço, é tempo de reconhecer seus limites, mas acima de qualquer coisa, é tempo de reconhecer as origens de onde vem o teu voo, de onde vem a tua vitória. Irmãos, nós como igreja do século 21, somos uma igreja que tem um déficit de agradecimento muito grande. A gente pede demais, agradece pouco. A gente tem cruzeiro, cruzada, campanha, congresso, carnaval, conferência, convenção, espiritualidade da letra C. É tudo, menos Cristo, cruz e caráter. Por isso é tão importante a gente voltar aqui hoje e celebrar diante dele a conversão. O que é uma conversão? Conversão, a versão de Deus feita comigo, junto comigo, para a minha própria vida. Se você se converteu, na verdade nunca se converte, você é convertido por ele, porque a versão que ele tem para a sua vida é muito melhor do que você podia imaginar. Ele está trabalhando em você novos tempos, novas histórias, novos finais. Antes de voar alto, recomponha-se. Amém? Antes de voar alto, escute isso daqui, ó. Antes de voar alto, lembre-se de quem é que fortalece você. Eu tenho um sério problema com gente que tem aquela coisa do tempo todo, sabe? O tempo todo parece que está sempre vencendo, vencedor, e fica disfarçadamente escondendo lágrimas. É perigoso, gente. Sempre tem um pé atrás com gente que tem incertezas demais. Como é bom quando a gente aprende que nem todo dia a gente está feliz. Nem todo dia você está detonando, nem todo dia você tem conselho para dar. Vai ter dia que você vai procurar a pastora, ela não vai poder te ajudar. E não é porque ela é metidinha, é porque não dá. Nesse dia é melhor abraçar. Sabia disso? Você sabia que muitos dos seus pastores tem dia que tudo que eles precisam é de um aconchego das ovelhas? Eu trabalho muito, a pastora sabe, eu trabalho muito com líderes. Esses dias eu li uma frase que é devastadora. A frase diz que um pastor cuida de 100 ovelhas. Mas 100 ovelhas não conseguem cuidar de um pastor. Qual foi a última vez que você mandou esse WhatsApp aqui, para um dos seus líderes aqui, ó? Prepara suas coisas aí, vou te pegar aí e vou te levar na churrascaria. Olha aí, fala a Deus, né? Viu? Qual foi a última vez que você fez assim, ó? Você ligou, por exemplo, para o seu líder, só para dizer assim, ó, estou te ligando só para dizer o quanto você é importante na minha vida. Crente tem problema com elogio, porque crente confunde elogio com adoração. Relaxa, irmão, adoração é outra coisa. Elogia, porque elogio é parte da estrutura psíquica do humano. Às vezes eu estou lá autografando o livro, a pessoa vem, olha, não é para minha glória não. Eu falei, eu sei, irmão, é só um autógrafo, é uma assinatura, não vale nada. Relaxa aí que isso aqui já está resolvido entre nós e Deus, né? É só um carinho. Você sabia que para crente, dependendo do nível de bizarrice, você tem que tirar a palavra autógrafo e colocar carinho, aí ele aceita e vai feliz? Por incrível que pareça, irmãos, que Deus nos ajude aqui essa noite a despertar o potencial que uma águia tem. É muito mais do que a coisinha pequena, medíocre, vazia, rasa. É mais do que a reclamação chata o tempo todo. É mais do que ficar arrancando a casca da ferida de modo que ela não sare nunca. É sair daqui com uma certeza poderosa e transformadora. Você não faz ideia, você não dá conta de imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas se você se lançar nesse céu e nesse voo, pode ter certeza, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. E é sempre melhor onde Deus quer que você chegue. Sempre. Antes de voar alto, volte a desejar o céu. Você deseja dar esse voo aqui hoje? Você deseja de verdade alçar voos tremendos? Antes de voar alto, levante-se hoje para ser livre. A origem das suas forças não vem das suas habilidades, dos seus talentos, das conexões que você tem. A origem das suas forças vem do amor de Deus e da paz de Jesus, que excede a todo entendimento. Sabe o que é mais estranho? Eu sou psicanalista, eu trabalho com isso. De vez em quando na clínica, algumas das pessoas mais detonadas, devastadas, arrebentadas que eu recebo são crentes. Que passam o tempo todo espiritualizando a vida, mas não conseguem assumir a carne que mora, o templo que habita. Como é bom quando você dá aquele respiro em plena clínica e diz, até que enfim, eu me achei, eu me encontrei, eu sei quem eu sou. E é tão bom saber que nesse momento você entende a potência das suas asas, entende o lugar que você quer chegar, entende o que Deus está te trazendo aqui. Por exemplo, você não faria nem ideia de que Deus falaria isso com você aqui essa noite, porque você esqueceu que é águia. Aí Deus te trouxe aqui hoje para Manassés te lembrar que você é uma águia de Deus. E que esse tempo esquisito aí não é capaz de parar a gente. Você crê nisso?
Não despreze o poder de voar alto, mas antes de voar, não se esqueça de que Deus nunca se cansa. Nós é que nos cansamos e desistimos. Somos nós que precisamos reaprender a descansar nele. Então, antes de voar alto, desfrute da segurança do seu ninho. Eu queria que você saísse daqui hoje com uma certeza feliz no seu coração. Não interessa se o seu ninho é pequenininho ou é gigantesco. Não é o ninho que está em discussão. É o Deus que te convida a novos voos aqui hoje. Se você tem coragem de abraçar isso com Deus, fique de pé, por favor. Eu quero orar com você. Eu sou, irmãos, apaixonado por esse tipo de clima que está aqui agora na igreja, que só de verdade quem tem o discernimento espiritual consegue captar. É como se fosse uma clínica divina. Sabe o que Deus está fazendo nesse momento? Microcirurgias de caráter. Sabe o que Deus está fazendo nesse momento? Trocando as penas das suas asas cansadas. Sabe o que Deus está fazendo nesse momento? Lembrando a você que você pode voar longe. Eu estava vendo um documentário um tempo atrás sobre as águias. E no documentário dizia que quando as águias começam a aprender a voar, elas amam fazer isso logo no início do dia, assim que o sol começa a nascer. Porque quando o raio solar bate nos olhos dela, ela estremece, abre as asas e voa. Isso eu posso te garantir, o sol da justiça não para de brilhar nunca. A questão é se seus olhos ainda são capazes de captar esse brilho e de estremecer diante da presença do sagrado. Deus te trouxe aqui hoje para sair daqui leve. Espíritos de gravidade não voam, né? Só caem. Deus te traz aqui hoje para a sensibilidade da leveza. Queria que você saísse daqui hoje tão abençoado, tão abençoada, que você vai dizer assim: eu vou voar essa semana como nunca voei na vida. Eu vou atingir os picos das montanhas, não porque eu sou bom não, mas porque o Espírito de Deus me leva para os níveis mais altos da minha fé, da minha vida e da minha experiência. Eu quero que você compreenda essa verdade em nome de Jesus. Você crê nisso? Coloca a mão no seu coração. Esse é o tipo de mensagem que eu não preciso chamar na frente, senão eu teria que chamar todo mundo, porque todo mundo aqui é águia, amém? Todo mundo está envolvido aqui, ó. Coloca a mão no seu coração. Ó Deus, obrigado, Pai. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Deus. Eu não tenho palavras, Senhor, senão gratidão. Gratidão. Gratidão por cada águia que está aqui hoje. Cada mulher, cada homem, cada jovem, criança, adolescente, ancião. Porque no teu reino a idade aqui não conta. O que conta é o desejo de voar. Eu te agradeço, Senhor, de coração aberto, porque eu sei que outros voos poderosos serão inaugurados hoje. Que quando aquelas portas ali na frente se abrirem e as águias saírem desse ninho espiritual aqui, vão experimentar uma manhã poderosa. O céu da cidade ficará, Senhor, povoado por águias que voam e que te conhecem e que sabem quem o Senhor é. Mas acima de tudo, Deus, que quando eles voltarem para seus ninhos familiares hoje, eles compreendam que o Senhor já está lá, já está abençoando corações, já está sinalizando novos tempos, já está fazendo o coração queimar, já está abençoando a casa, porque quando eles alçarão voo de tranquilo, transformador, abençoado, eles estão felizes, porque sabem a quem servem. Obrigado, Deus. Obrigado. A palavra essa noite é uma palavra de gratidão, porque, Senhor, nós estamos aqui porque cremos na soberania, cremos na tua mão, cremos no teu carinho, cremos nos teus afetos, cremos no poder que há no recomeço. Nós estamos aqui porque cremos em Deus. Obrigado, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Sabe por que tem muita gente que frequenta culto, ouve a palavra, às vezes até chora, mas quando vai embora, quase como se nada tivesse mudado? É porque ela consegue dar mais autoridade e valor à normalidade e cotidianidade do comum do que ao Deus dos extraordinários. Eu vou te desafiar a fazer o contrário aqui hoje. Que você saia daqui hoje imaginando assim, ó: nunca vai existir uma segunda-feira na minha vida como essa que vai vir amanhã. Por quê? Porque as asas estão abertas e o voo que eu vou usar vai ser um voo no céu de Deus. Você crê nisso?
você quiser lá fora no final, o pessoal da editora que eu trabalho tem os livros, vários dos meus livros, vários livros de Spurgeon também. Vocês sabem que a nossa editora trabalha com livros de Spurgeon. Por exemplo, esse aqui, ó, é uma agenda, ajuda diária de Charles Spurgeon, uma agenda com mensagens e pequenas frases do Spurgeon para o dia a dia, para você organizar o dia a partir de uma visão mais espiritual. É bem interessante. E isso aqui é uma novidade, gente. Olha que tremendo. Manhã e Noite com Deus Pai. O que esse livro tem? É um devocional e tem para cada dia do ano uma mensagem do Spurgeon de manhã e outra à noite. Então você tem uma mensagem, um devocional de manhã e à noite com o príncipe dos pregadores do século XIX, Charles Haddon Spurgeon. Um texto tremendo. E o meu livro, que eu já vi muitas vezes aqui, mas esse aqui é uma edição nova, edição comemorativa dos 10 anos, Quando a Vida Dói, reflexões bíblicas para tratar as dores da alma. Esse livro aqui tem nessa edição comemorativa, ele tem um capítulo novo onde eu abordo a questão da pandemia e tudo mais. Mas é o livro meu que mais, graças a Deus, mais eu recebo testemunhos sobre o que Deus fez na vida das pessoas. Quando a vida dói. Notem, não é se a vida doer, porque em questão de dor não é se, é quando. Se não doeu ainda, repara, vai doer. Então é melhor comprar antes. Quando a vida dói, não é autoajuda, mas pode ser a ajuda do alto. Amém, gente? Obrigado, Deus abençoe vocês. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi. É o que Deus tem para nós. Oh, Deus poderoso, engrandeça o Senhor, louvando e glorificando o seu nome. Para testemunhar, o que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está abençoado, diga glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, diga assim: Deus falou comigo e com você. Pastor Alain Brissotti, muito obrigado. É muito, mas muito bom ouvir Deus falando conosco através da sua vida. Leve o nosso carinho, o abraço do pastor João Vitor, pastor Amanda, pastora Raquel está do seu lado e toda a Vida Nova. Você é uma pessoa muito amada, muito querida de todos nós, viu? Estávamos com saudade. Você faz muita falta aqui, viu? Faz muita falta. Você é goiano e não sabe. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, tremendo que nós possamos de fato e de verdade termos esta palavra como um impulsionador constante, para que possamos, confiados no Senhor, fundamentados na palavra, diante de tantas orientações sábias, voarmos nas mais altas alturas para a glória do Senhor. Quem recebe, louvado seja o Deus. E que o amor, a graça e a paz, a consolação de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seus negócios, seus projetos de vida, agora e para sempre, em nome de Jesus. Fica comigo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vá em paz, semana de vitória, que Deus te abençoe. E você que nos acompanhe, fique em paz. Só um minutinho, só um instante, por favor. Olhe para mim. Eu já estava perdendo a oportunidade
de conceder a você o privilégio, né, pastora Raquel? De levar para casa ou comer agora um delicioso caldo de frango com milho, acompanhado de torrada, queijo, cheiro verde e muita bênção de Deus. R$15. Não vá para lanchonete, não vá para nenhuma pamonharia. Compre, leve, desfrute e abençoe o ministério de mulheres da nossa igreja. Vai em paz, fique em paz, o Senhor é contigo. Aleluia.